Voltando a Brasília, o ministro Dias Toffoli do STF retira o acesso da CPI e do INSS ao material da quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Repórter Rani Veloso para nos explicar o que está acontecendo. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, fez inclusive críticas ao magistrado. Não é isso, Rani? Criticou publicamente Tiago Berraich, é isso mesmo. Boa noite novamente a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, em nota, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Carlos Viana, criticou a decisão do ministro Dias Toffoli, disse que não é só grave, mas também estranha, e falou que é de se indignar. Também disse que cria um precedente perigoso de interferência no parlamento, além de enfraquecer a investigação. Vamos ver aí em nota a arte da fala de Carlos Viana. Ele diz o seguinte: retirar documentos de uma CPMI do INSS em pleno funcionamento enfraquece a apuração, desorganiza o trabalho investigativo e cria um precedente extremamente perigoso de interferência externa em um instrumento constitucional do parlamento. Não se trata de um conflito entre poderes, trata-se do direito do Congresso Nacional de investigar fatos graves e do direito da sociedade de conhecer a verdade, disse Carlos Viana. A Advocacia do Senado, na verdade, foi notificada dessa decisão liminar do ministro Dias Toffoli nesta sexta-feira e os documentos já não estão mais em posse da comissão parlamentar que investiga aquelas fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. A informação foi confirmada também pelo relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. Desde a semana passada, o Banco Central estava enviando esses documentos referentes às quebras que foram aprovadas pela comissão. Quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado por aquele esquema que pode ter movimentado mais de 12 bilhões e 200 milhões de reais na venda de títulos de crédito falsos ao Banco de Brasília, o BRB. Daniel Vorcaro chegou a ser preso por 9 dias, depois foi posto em liberdade mediante o uso da tornozeleira eletrônica. Em nota, o ministro Dias Toffoli, responsável por essa decisão liminar, disse que inicialmente indeferiu o pedido da defesa de Daniel Vorcaro pela anulação das quebras dos sigilos bancário, fiscal e telemático, que são os dados bancários e também dados de mensagens do banqueiro. Mas confirmou que esses dados, mesmo tendo sido liberados pelo Banco Central, devem ficar sob a batuta do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, até que o Supremo Tribunal Federal delibere sobre o caso. Temos também aí um trecho da nota do ministro Dias Toffoli enviada agora há pouco através do STF. Ele diz o seguinte: considerando o caráter liminar da decisão por medida de cautela, determinou-se que os documentos decorrentes da quebra de sigilo requerida pela CPMI sejam encaminhados diretamente à presidência do Senado Federal, onde permanecerão acautelados até posterior deliberação pelo STF. Então, está aí a manifestação do ministro Dias Toffoli, que disse, inclusive, que já notificou tanto o Banco Central quanto a Receita Federal para que não enviem mais esses dados. E caso enviem, sejam diretamente ao gabinete do presidente Davi Alcolumbre. A gente lembra que no início do mês, Dias Toffoli já tinha tomado uma outra decisão polêmica no âmbito dessa investigação. Ele colocou sigilo no caso e transferiu para o Supremo Tribunal Federal. Também há informações de que um diretor ligado ao Banco Master teria viajado com o ministro Dias Toffoli para um jogo em Lima, no Peru. E também que a Polícia Federal havia encontrado documentos de um contrato de prestação de serviços do escritório do banco com o escritório de Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O contrato teria o valor mensal de 3 milhões e 600 mil reais. Volto com vocês. Rani Veloso de Brasília, volto sempre ao Jornal Jovem Pan. Bom fim de semana para você. Quero chamar os nossos comentaristas, começando agora pelo Cristiano Vilela. Pode entrar, Denise também. Ô Vilela,
essa polêmica que se instalou nessa semana, envolvendo o ministro Dias Toffoli, em relação a sigilos, envolvendo o Banco Master e agora chegando à CPI, de que maneira, de que forma jurídica é possível fazer uma análise em relação a isso? O ministro toma decisões corretas ou não? É prerrogativa dele tomar essas decisões? Olha, Tiago, eu vejo que sim. A decisão do ministro ela é corretíssima. Não cabe à CPI, à CPMI, no caso, ter acesso, ter o mesmo poder investigativo do que as investigações que caminham no judiciário. Naturalmente, se trata de dados sigilosos, se trata de dados que têm que ter o controle, um controle no seu acesso, um controle na sua movimentação. E aí, nesse sentido, o ministro Dias Toffoli, ele estabelece, ele centraliza esse controle na figura do presidente do Senado. Existe, naturalmente, aí uma possibilidade de que um material como esse, celular, materiais, dados bancários, de uma situação que promete realmente ser bastante significativa, o caso Master, o caso Vorcaro, promete aí, os burburinhos de Brasília colocam que há de ter aí um número muito grande de pessoas envolvidas, pessoas da política, pessoas de diversos ramos. Então, mais do que nunca, é fundamental que haja um cuidado para a preservação das provas, preservação de terceiros e para que a investigação possa ser bem sucedida, para que o processo como um todo, eventualmente, seja bem sucedido. Caso contrário, se não tiver esse controle agora, poderá gerar algumas nulidades que vão fazer que futuramente isso seja arguido e que todo esse esforço acabe indo por água abaixo. Burinho de Brasília, Dora Kramer. Olha só, tá muito esquisita essa história do ministro Toffoli, porque exigindo controle total, sigilo absoluto, avoca para o Supremo, e sabe por quê? Porque no meio da investigação apareceu o nome de um deputado da Bahia, se eu não me engano, chama-se João Bacelar, que nem tinha uma citação de um negócio que foi proposto e não foi realizado com o banco. E sob essa justificativa, o ministro Toffoli avoca para si esse processo, põe sob sigilo absoluto, agora tem essa determinação em relação à CPI, e aí surge no meio dessa história algo que ele não explicou, não se posicionou, não achou que estaria fora da regra, da ética de conduta, viajar para ver um jogo de futebol num jatinho privado na companhia do advogado do Banco Master. Por favor, né? Isso, no mínimo, cria uma aparência de suspeição. E essa suspeição, nem que seja aparente, ela não pode pairar sobre o Supremo Tribunal Federal. É a respeito disso que o ministro Edson Fachin, que é o novo presidente da Corte, está falando quando defende a instituição de um código de ética inspirado, de conduta ética inspirado em códigos semelhantes, existente há muito tempo na Alemanha e mais recentemente, desde 2023, nos Estados Unidos. E a resistência dentro do Supremo, porque é isso, o ministro vai já ver jogo de futebol pago por um ente privado, que não se sabe se amanhã vai ter alguma causa julgada no Supremo, na companhia do advogado, a quem ele atende o pedido, porque quando ele avoca para si, ele estava atendendo um pedido da defesa com a qual ele viajou para ver jogo de futebol em Lima, num jatinho pago por um ente privado. Então, se isso não é algo completamente esquisito, para não dizer, e já dizendo suspeito, eu não sei mais o que é. Então, o ministro Toffoli é um dos que defendem a não necessidade de um código de ética. O ministro Alexandre de Moraes é outro. E a gente está vendo, o ministro Gilmar Mendes nunca vi a falar sobre isso, mas também aqueles convescotes que são feitos, patrocinados pelo mundo afora, não se sabe quem paga, quem não paga, quem patrocínio, é tudo feito na obscuridade.
Então não me surpreende que o ministro Fachin encontre resistências dentro do tribunal para instituir um código de conduta, mas eu acabei me desviando do assunto Vorcaro, porque tem tudo a ver. Ética, conduta, Vorcaro, conduta do STF e caso do Banco Master. Denise. Só para complementar, como Vilela disse, pode haver justificativas jurídicas, mas todo o posicionamento do ministro Dias Toffoli, desde o início, nos casos citados pela Dora há pouco, gera essa suspeita e nos remete exatamente ao que Fachin vem tentando promover em relação a estabelecer um código de ética, que seguiria o código de ética alemão, que fala exatamente disso, do cuidado com as relações pessoais, a questão de remuneração das palestras, mas que deveria ter transparência e não se pode criar qualquer dúvida quanto à neutralidade perante grupos sociais, políticos, religiosos ou ideológicos. Então, é isenção também no comportamento dos ministros. E lembrando que, no caso de Vorcaro, desde o início, circulava pelo mercado financeiro exatamente a forma como ele tinha relações pessoais com representantes do judiciário, e também políticos. Então, outros políticos podem ter os nomes envolvidos dessas investigações, o que até justificaria todo esse cuidado de Dias Toffoli. O problema foi essa viagem dele para ver um jogo de futebol com o advogado de defesa de representantes aí do Banco Master e toda essa situação, essa preocupação dele de que os dados não sejam divulgados.